Eu não tenho dúvida que qualquer paciente que queira colocar silicone tenha medo que essa prótese não se adapte ao seu corpo e possa ser rejeitada. Mas isso realmente acontece? E mais importante, se isso acontecer com você, a gente pode falar que nunca mais você pode colocar uma prótese, que prótese não é o seu negócio, mesmo que você seja o seu sonho. Para te explicar isso, a gente vai precisar entrar na nossa série de casos reais. Meu nome é Cadu Gazinelli e eu sempre falo de prótese, é um assunto que eu adoro aqui no YouTube. Então, conforme a gente falou, silicone é um dos assuntos que a gente mais fala aqui no YouTube. Por isso, a gente tem uma playlist imensa. Você vai lá no canal, vai ver uma playlist lá. A gente tem vários vídeos de silicone e eu vou te ajudar a tomar as melhores decisões. Eu sei que você tem uma amiga, que você tem uma conhecida, ou que tem pessoas que discutem sobre silicone na internet e precisam de uma palavra científica. É para isso que eu estou aqui. Então, se você compartilhar esse vídeo no WhatsApp, compartilhar também no Instagram, isso vai ajudar a gente e vai ajudar essas pessoas que assistirem esse vídeo. Por isso eu vou te pedir, deixa o like, o vídeo vai passar para o máximo de pessoas possíveis e também compartilha nessas redes sociais. Para a gente começar a falar de rejeição, eu vou contar um caso de uma paciente real aqui do nosso consultório. Começou com uma reação muito estranha na mama 5 meses depois dela colocar o silicone, fazer aquela cirurgia que basicamente aumenta a mama. Então ela teve uma reação que foi bem importante e fez ela procurar aqui o nosso consultório. Era uma paciente realmente com uma mama muito pequena, ela tinha mais ou menos ali 1,60 m, ela precisava de uma prótese que desse uma projeção, mas ela tinha o tórax fino, então essa prótese não poderia ser tão grande, porque poderia não caber. É claro que a gente mediu lá, a gente tinha noção exatamente do que a gente tinha que fazer, e a gente indicou uma prótese de 350 ml, projeção ultra alta, de poliuretano de uma marca brasileira. Não vou falar que é a marca, porque vocês vão pesquisar na internet e vão descobrir. A cirurgia foi um sucesso, a paciente acordou muito bem, ela não reclamou de dor hora nenhuma e foi embora para casa no mesmo dia, que é mais ou menos a rotina que a gente faz aqui no nosso serviço. A partir daí, ela foi fazendo consultas de pós-operatório, primeira semana, segunda semana, quarta semana, a gente tem várias consultas aqui. E essa paciente não reclamou de nada. Ela falou que não sentiu dor nenhuma, ela estava super feliz, elogiou muito nosso serviço, ela gostou muito do trabalho e até um mês não tinha nada de diferente. Então ela veio nas consultas pós-operatórias e não sentiu nada diferente, estava muito satisfeita com a mama dela. Ah, eu sei que você está esperando a foto dessa paciente para eu te mostrar como é que ficou, mas enfim, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que é muito clara sobre essa questão de antes ou depois. Alguns médicos interpretam de forma diferente de mim, mas enfim, eu preservo o seu corpo até que exista outra resolução em relação a isso. Então, foto de paciente real, você não vai ver aqui, e eu tenho certeza que você não gostaria se fosse a sua foto. Então, seguindo aqui o pós-operatório, o que aconteceu é que a gente faz uma consulta com 3 meses de evolução para avaliar o que estava acontecendo. E aí a gente começou a palpar a mama da paciente e começou a enxergar que tinha umas regiões mais dolorosas e um pouquinho mais endurecidas. Na verdade, a mama esquerda parecia até um pouco maior que a direita. Nem a paciente tinha percebido. A gente viu aqui, a gente mostrou para o paciente, explicou o que era e principalmente a gente falou, olha, se tiver piora desses sintomas, por favor, procura a gente o quanto antes. A paciente voltou na consulta no 4º mês do pós-operatório. E aí, ela tinha uma queixa já maior, ela já tinha verificado que aquilo tinha aumentado, tanto aquele volume que estava ali, endurecimento, ela também percebeu que uma mama realmente doía mais que a outra, era a mama esquerda, e a partir daí a gente pediu o exame de imagem para definir o que era e chegou à conclusão que era uma coleção, muito provavelmente um seroma. Ele é um líquido do seu próprio corpo, mas uma coisa que a gente precisa entender é que líquidos do nosso próprio corpo que estão isolados numa região que eles não deveriam estar, eles também são patológicos. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, durante esse 4º mês, a gente fez várias coisas, algumas terapias no local, algumas terapias também orais. Então, a gente fez várias coisas das quais eu não vou discutir aqui, porque esse não é o objetivo do nosso vídeo. Nosso objetivo é te explicar o que a gente pode fazer por você e qual é a conclusão que você tem que tirar quando o paciente tem rejeição de prótese. Ô Cadu,
Eu já entendi o que está acontecendo, mas você vai me falar que só deu de um lado, a esquerda teve problema e a direita não deu nada. Gente, realmente não dá para tirar conclusões rápidas sobre isso. É preciso estudar muito, a medicina é muito difícil, mas eu digo o seguinte, a gente tem que ir pegando os dados que vão chegando. Bom, a gente tem uma mama que deu certo, por que não a segunda não daria certo? Será que se fosse um problema só da paciente, a segunda mama também não teria dado errado? Mas agora eu fiquei curioso. Já que você ficou curiosa, eu vou te explicar que, na verdade, a gente não sabe falar porque acontece numa mama e não acontece na outra. A gente tem cicatrizes, inclusive, que ficam muito boas de um lado e de outro, que foram o mesmo cirurgião que fez. Então, ele fica com um pedaço muito bom, um pedaço muito ruim. O corpo reage de um lado diferente do outro. Não é o objetivo da gente aqui ficar procurando porque essas coisas acontecem, mas é principalmente tratar aquilo que pode e dar o melhor resultado possível para a paciente. O fato é que a gente usou as estratégias possíveis para diminuir o seroma e a gente percebeu que mesmo assim esse seroma ficava lá, então a gente indicou a retirada da prótese. A gente entendeu principalmente que o próprio corpo da paciente daquele lado estava formando um líquido que é uma reação mesmo ao tecido da prótese. Se a gente não tirasse a prótese, a gente não conseguiria resolver esse processo inflamatório. Aqui vem uma pergunta que eu escuto muito no consultório. Você tira as duas quando dá problema ou uma só? Bom, eu tiro as duas se for vontade da paciente e tiro uma só se for vontade da paciente. Quando a paciente quer ficar com as duas mamas iguaizinhas, mesmo que sem prótese, a gente tira as duas. No caso dessa paciente, a gente preferiu tirar uma só porque ela entendeu que ela poderia usar prótese dentro do sutiã e a blusa não ia aparecer isso, então ela achou que durante o tempo que ela fosse ficar sem prótese, isso poderia ser bom para ela. Infelizmente, inicialmente, a gente teve que tirar essa prótese, a paciente ficou só com a prótese direita e ficou com a prótese esquerda na casa dela para ela preencher o sutiã e eu expliquei para ela que ela precisaria ficar 6 meses sem a prótese, ou seja, ela precisaria esperar 6 meses para poder colocar outra prótese. 6 meses? Eu sei que parece muito, mas a gente precisa entender que alguma coisa que aconteceu naquela mama precisa sumir, ou seja, o nosso corpo, ele aprendeu a rejeitar aquela prótese ali. Mas se eu deixar sem prótese, existe uma chance de depois que eu colocar, isso não aconteça de novo. E você vai perceber que isso é o caso dessa paciente. Então vou te contar como tudo evoluiu. Bom, a paciente ficou chateada, eu fiquei super chateado, isso é muito raro aqui no consultório, mas enfim, foi necessário a reação do corpo dela. Então a gente precisou tirar a prótese e ficar esses 6 meses aí, são muito desconfortáveis. A gente fica muito triste também, tá, gente? O cirurgião fica muito triste. Chegou os 6 meses e aí a paciente fez uma colocação de nova prótese. Ela tinha o mesmo tamanho, ela tinha a mesma especificação da primeira, então basicamente era a mesma prótese. E eu vou te contar uma coisa, no final ela não teve rejeição a essa prótese. A gente está fazendo, na semana passada a gente fez 6 meses dessa cirurgia e a paciente não sente nada, nada mesmo. Agora eu quero que você me explique como que ela faz a mesma coisa e tem resultado diferente. Excelente pergunta, então eu vou explicar. Toda vez que a gente coloca uma prótese em alguém, o nosso corpo forma uma capa, chamada de cápsula. Isso isola o resto do corpo daquela prótese. Essa cápsula é o que tem encostado ali na prótese e é do meu corpo. Às vezes, numa prótese só, você pode ter uma reação muito diferente. E igual eu expliquei, em relação à cicatriz, em relação à prótese também acontece. A gente não tem a reação de um lado e tem uma reação imensa do outro. Só que se a gente tirar essa cápsula completamente, como a gente fez na segunda cirurgia, na cirurgia de retirada de prótese, a gente vai acabar conseguindo começar tudo de novo. E a gente está apostando que da segunda, na verdade, na terceira cirurgia, a gente vai realmente conseguir colocar uma prótese e não ter reação. Peraí, você vai apostar assim? Mais uma pergunta ótima. A gente não aposta sem ter novas coisas. Então a gente já entrou aí com algumas coisas para evitar o seroma desde a cirurgia até os próximos dias, os próximos meses. E é por isso que a paciente chegou com 6 meses sem contratura capsular, sem nenhum problema na prótese, conforme o que a gente esperava, e a gente ficou muito feliz. E te digo, ela também. Então vou te dar a notícia mais importante desse vídeo. A rejeição de prótese já é incomum. E a gente tem uma rejeição 2 vezes é completamente incomum. Pode acontecer, é claro, mas é muito raro. Eu quero te lembrar que eu sempre falo aqui no canal, se você continuar o seu tratamento com cirurgião plástico,
muito provavelmente ele vai resolver o seu problema. Tem paciente que some, não volta, também tem cirurgião plástico que não quer resolver, mas enfim, as minhas pacientes, eu falo com elas, vamos ficar junto, a gente vai resolver todos os problemas que você tiver. Você vai colocar silicone e eu te aliviei, né? Então deixa eu te pedir um favor, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Esses vídeos de silicone eles precisam sair daqui e precisam ir para todas as pessoas que têm medo desse tipo de cirurgia, tá bom? Um abraço.